E aí, gostaram da primeira oficina? Espero que sim. Vamos agora para a próxima, com o professor Sila Carneiro, da Exalc, Guilherme Portes, nosso corpo técnico no Tripura, e Alan Siriani, do CIAG. O tema é intensificação de pastagens tropicais. Espero que vocês aproveitem. Lembrando que deixem suas dúvidas no chat, que nosso corpo técnico está a posto para responder. Até mais. Meu nome é Sila Carneiro da Silva, sou professor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e vamos estar conversando um pouquinho com vocês aí hoje sobre a pastagem, junto com o Guilherme e junto com o Alan. Tá bem? Intensificação de pastagens, de produção animal em pastagem. O que significa isso? É verticalização da produção, aumento da produção por unidade diária. É otimizar a produção animal a partir de cada hectare ou alqueire que vocês tenham. Para isso, o princípio básico é o mesmo de uma lavoura ou de um agricultor profissional. É tratar a lavoura-pasto como lavoura, uma planta que precisa, uma cultura que precisa de planejamento, tratos culturais e bom manejo. Por quê? O bom manejo vai assegurar para essa lavoura, que é perene, né, a perenidade, a longevidade e a produtividade, que é a base da lucratividade do sistema e a competitividade da atividade. A produtividade, ela é função do número de animais por hectare, e o número de animais por hectare é dependente de quanto de forragem a lavoura produz, ou do quão bom agricultor você é para gerar essa produção. Do outro lado, a produção por animal, que determina a produtividade junto com a taxa de lotação, é função da composição dessa forragem. Então não adianta produzir só quantidade, a gente precisa produzir um alimento que tenha, além de quantidade e disponibilidade, tenha um valor nutritivo adequado para aquele animal que você quer produzir. Só isso basta? Não. Porque o nosso propósito não para na produção, nós temos que transformar a produção em produto comercializável. E para isso, a forragem precisa ser colhida. E o manejo do pastejo nada mais é do que fazer a colheita de forma eficiente e análogo à regulagem de uma colhedora no campo. Ninguém gosta de largar e ninguém trabalha para largar 40%, 60% da soja no chão ou do milho no chão. A mesma coisa se aplica no pasto. Então, colher bem significa assegurar uma condição de pasto, um estado que o pasto permanece e ser apresentado para os animais numa condição que favoreça a produção em quantidade e qualidade. Estudando esse assunto por vários anos, não só na literatura nacional e internacional, o que a gente sabe é que a produção de forragem é função do tamanho e da qualidade da área foliar da cultura. Vocês sabem disso, porque qualquer praga que ataca o seu algodão, sua soja, vocês vão lá e cuidam. Pasto é igual, precisa de folha para gerar produção. Do ponto de vista de valor nutritivo, quem assegura valor nutritivo e consumo é folha. O animal seleciona a folha, é a porção mais facilmente preensível e removível do pasto e é onde existe a maior concentração de nutrientes. Então, plantas e animais têm um objetivo convergente que é a necessidade de um pasto folhoso para que aquilo seja produtivo e permita ao animal a ingestão de nutrientes em quantidade e qualidade. Para manter um pasto numa estrutura dessa, em que predomine na massa de forragem folha, como vocês estão vendo à sua esquerda, um pasto numa condição de entrada dos animais, e à sua direita um pasto que foi recém-pastejado, 2 dias de saída dos animais, os animais entram com uma oferta de folha muito grande e deixam uma oferta de folhas grande para trás. Isto não é perda, isso é a reserva que o pasto precisa para rebrotar e voltar a crescer rápido e estar pronto naquela situação de entrada novamente. Para a gente fazer isso, tem um ponto de colheita. E o ponto de colheita precisa ser respeitado, porque se essa planta se deixar passar, ela passa de fazer folha para fazer talo. E acumular material morto, que vai formar aquela macegona que depois é difícil de rebaixar. E o ponto de colheita, cada planta tem uma. E ele está relacionado com a capacidade que ele tem de colher luz do sol. Então a ciência mostra para a gente que o ponto máximo num rotativo, a partir do qual você não deve deixar o pasto continuar crescendo na ausência de animais, é quando ele intercepta 95% da luz. E isso, para nós no campo, é traduzido num valor de altura máxima de entrada que não deve ser transposto. Para cada planta forrageira tem isso. E a transformação da ciência em prática faz com que esse conhecimento gere uma tabela de aplicação de informações em que a gente tem uma altura máxima para entrada e a altura de saída sempre é metade da altura de entrada para assegurar que o animal sempre deixe folha e saia comendo muita folha.
Existe uma flexibilidade, não é uma altura pontual, um ponto, porque muitas vezes a gente precisa de flexibilidade no campo. Então existe uma flexibilidade de 30% para baixo em relação à altura máxima, para que a gente possa fazer a entrada, assegurando aquela condição de alta proporção de folhas. Como é que a gente faz, então, para manter isso no campo? Porque esse é o segredo. Monitorar esse ponto de colheita e colher sempre no ponto certo. Isso é uma coisa que pode ser complicada, porque a produção do pasto não é uniforme, ela varia na estação do ano. Então, tem épocas que o pasto cresce mais rápido do que o rebanho é capaz de consumir. Nessas épocas, normalmente é sobra de pasto. Se sobrar pasto, o rebanho não dá conta de comer, a altura tende a subir e escapar da meta. Então, o que a gente faz? As tomadas de decisões possíveis. Você pode aumentar a taxa de lotação, aumentar a capacidade de consumo do rebanho. Você pode diminuir o uso de suplementos. Se está dando lanche para os animais, diminui o lanche, para aumentar o consumo de pasto. Você pode mexer do lado do pasto. Está crescendo demais? Diminui o adubo. Diminui a água, se você irriga. Não tem nenhum dos outros. Se o pasto permitir, tira na forma de forragem conservada. Então, existe uma série de alternativas técnicas que o indivíduo pode trabalhar. Na época de que o pasto cresce mais lentamente do que o rebanho consome, você tem um problema potencial de déficit de forragem. E a tendência é que os animais rebaixem excessivamente o pasto. E você perde a meta de novo. Então, o que a gente faz? Equilibra a velocidade de crescimento do pasto com a velocidade de consumo, só que nesse caso, nós diminuímos o número de animais, a taxa de lotação, ou nós injetamos mais suplementos no sistema, ou, se chover e tiver água, a gente pode adubar com mais nitrogênio, ou eu posso colocar água no sistema nos períodos de déficit hídrico. De um jeito ou de outro, o princípio é sempre o mesmo. Manter a velocidade que o pasto cresce, na mesma velocidade que o rebanho é capaz de consumir, para que o saldo seja zero e, na média, a altura de pasto seja mantida. Então, os resultados disso, quando a gente aplica esse conceito, aumentam a produção para o animal, desempenho da casa de 20% a 30%, simplesmente em fazer o uso certo da forragem no ponto certo. Não estou falando de adubar pasto, diferente, só de colocar o animal na hora certa. Nós reduzimos as perdas de pastejo na casa de 75% de redução de perdas, o que permite um aumento na lotação de 50% a 70%. É muito. Né? E isso, em termos de produtividade, dependendo de corte ou leite, está na casa de 30% a 50% de aumento em produtividade, que está na mão do produtor para fazer. O maior ganho de peso de animais em encurtamento de ciclo, você otimiza o uso da pastagem. E pensando em a parte ambiental, quando você reduz o ciclo do animal, você reduz a emissão de metano por ele. Então, sistemas bem manejados, além de produzirem mais de forma mais eficiente, eles reduzem a emissão de gases de efeito estufa, metano e óxido nitroso, por quilo de carne, por quilo de carcaça, por quilo de leite produzido. Então, manejar bem não é só produzir mais de forma econômica, é produzir de forma sustentável. Né? Para fazer isso, essa implementação, o que se precisa é manter o controle da meta. A meta de altura requer na fazenda uma rotina de monitoramento dessa altura. Então, numa fazenda de confinamento, tão importante quanto a rotina de leitura de coxo, na fazenda de pasto, a leitura de coxo corresponde à leitura das alturas do pasto. E o que faz com essa altura? Nós vamos analisar, ver se ela está subindo ou caindo no tempo. Se ela estiver subindo, está faltando boca. Se ela estiver caindo, está sobrando boca. E aí, os ajustes podem ser em termos de taxa de lotação. Eu preciso tirar animal do pasto, vai requerer uma outra área. Então, normalmente, quando o indivíduo confia só em ajuste de lotação, você precisa ter uma área intensiva associada a uma extensiva, para você poder transportar animais. E nem sempre isso é bom do ponto de vista de logística na fazenda, né? E uma variação muito grande no número de animais. E o ajuste do nível de suplementação, quando se faz suplementação. Né? Eu posso aumentar suplemento, diminuir suplemento, assegurando que os animais permaneçam no pasto, evitando o uso de pulmão. O Guilherme vai falar um pouco agora sobre a rotina de fazer esse tipo de implementação na fazenda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou supervisor de pastagens na Tripura e líder nos projetos de intensificação. Um dos maiores desafios na pecuária intensiva é lidar com a variação do crescimento da forragem dentro do período das águas. Aqui, esse gráfico mostra para a gente a distribuição de chuva nos últimos 3 anos aqui do centro de pesquisa, e cada seta indica um período que houve veranico.
e percebem que o veranico ele acontece em diferentes épocas do ano. O que eu quero mostrar para vocês? Que duas certezas nós temos diante do processo de intensificação. Uma é que vai haver falta de chuva, vai ter veranico todos os anos. E segundo é que a gente não sabe quando o veranico vai acontecer. Então, preparar compra de animais para o momento ideal de chegada que não terá veranico é impossível. Da mesma forma, reservar pastos para que sejam consumidos na altura ideal durante todo o tempo é pouco provável também. Uma das maneiras que a gente faz para poder ajustar a lotação, tendo o equilíbrio da oferta e da demanda, é por meio do uso de áreas de pulmão. Porém, áreas de pulmão são áreas subutilizadas, conforme o professor mencionou, áreas extensivas, pastos altos, passados, que comprometem o resultado da fazenda. Nesse dado comparativo aqui do centro de pesquisa, uma pesquisa que nós fizemos, quando os animais saem da área intensiva e vão para a área pulmão, eles diminuem o ganho de peso em mais de 400 gramas por animal. Por ser uma área de baixo investimento, a taxa de lotação ela diminui também significativamente. E se a gente analisa o resultado da fazenda, a produtividade por área ela é muito inferior comparado com as áreas intensivas, o que diminui o potencial produtivo do sistema de produção. Então, o grande desafio no sistema de produção é fazer com que as metas sejam atendidas para que tenhamos os melhores resultados. Se a gente pensar nas condições ideais de entrada, aquele é um pasto de entrada. Ontem, os animais entraram ali com 76 centímetros, dentro da faixa de manejo que o professor mencionou, que corrobora com resultados de pesquisa. E esse piquete saiu com 42 centímetros, também dentro do limite de 50% para a saída dos animais. E o que a gente quer, para garantir que tenha o melhor equilíbrio da oferta e da demanda de forragem, é que numa determinada medida, se eu tirar uma medida hoje, por exemplo, de todos os piquetes do módulo, eu devo buscar um equilíbrio entre o crescimento dos pastos. Então, os demais piquetes, eles devem estar com aumentos crescentes e graduais em altura, o que garante para nós que os piquetes estão chegando na meta de manejo. Porém, algumas variações podemos observar. Numa determinada medida semanal, então essas medidas são tomadas uma vez por semana, se a gente medir todos os piquetes e observarmos que temos piquetes abaixo da linha de equilíbrio, que seria essa linha que está projetada aqui, isso significa para nós que o pasto está crescendo mais devagar do que os animais consumindo. Significa que vai faltar pasto para o seu gado, que nós temos que tomar uma decisão antes de começar a rodar muito rápido os animais e ter os pastos todos nas condições de saída. No modelo do Connect Pasto, esse déficit de forragem ele é calculado e, por meio do aplicativo, é informado ao manejador a quantidade ideal de animais que nós devemos retirar do sistema de produção ou a quantidade de suplemento que nós devemos inserir no sistema para que voltemos ao equilíbrio da oferta e da demanda de forragem. O outro tipo de gráfico também pode ser observado. As barras estão acima da linha de equilíbrio. Isso indica para nós que vai sobrar pasto. Então, antes de começar a ter pasto passado na fazenda, antes de começar a subir resíduo, antes de começar a ter problema em desempenho, porque começa a acumular como, acumular talo, nós temos que tomar uma decisão para garantir a meta de manejo. E o sistema ele calcula o excedente de forragem e transforma essa informação em quantidades animais que nós devemos tirar dos módulos, ou se tiverem feito uso de suplementação, quantos quilos de suplemento eu tenho que tirar. Então, o grande diferencial é usar essas medidas de altura para tomar decisão no campo. Da mesma forma que no confinamento a leitura de coxo indica o ajuste no fornecimento, a leitura no pasto também vai indicar o ajuste em lotação. Quando a gente faz, utilizando o modelo do Connect Pasto, as alturas, durante a estação das águas, as alturas de entrada elas permanecem dentro da faixa ideal. Ou seja, nós estamos assegurando que os animais estão entrando numa estrutura de pasto com valor nutricional adequado e saindo também nas alturas certas. Como que a gente faz isso na prática? Fazendo flutuação da suplementação ao longo das águas de acordo com a variação do crescimento do capim. O número de animais aqui em preto ele alterou muito pouco nesses módulos. O que altera é o nível de suplementação, por conta do crescimento do capim. E com isso a gente assegura que as metas sejam atendidas. As alturas é a base para o nosso manejo.
Elas podem ser feitas com o uso de régua, simples como essa daqui, porém tem viés de fazer isso em áreas extensas, e podem ser feitas por modos de uso de modelo de inteligência artificial e uso de drones, que isso ganha uma escalabilidade muito maior, além de ter uma acurácia e segurança na tomada das medidas, que vai ter muito maior tempo, menor tempo, mais representatividade, maior acurácia. O Denis vai mostrar para nós como que foi o processo de inteligência de análise de imagens com drone. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Alan, sou professor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo e sou responsável técnico pelo CIAG, que é o Centro de Inovação no Agronegócio. E o que o Guilherme estava comentando, eles vieram com um desafio para a gente, de falar, como é que eu automatizo a medida de altura no pasto? E aí a gente escolheu algumas tecnologias e eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, que é a minha área, né? Então, como é que foi desenvolvido esse processo? O manejador, ele vai voar com o drone, né? Criar um mosaico, não sei se todo mundo já conhece esse termo. Com ele vai voar 100 metros, tirar uma foto da fazenda, né? Para montar um mosaico. E a partir daí a gente vai rodar um modelo de Deep Learning, que é um modelo de inteligência artificial baseado em camadas profundas. Qual que é todo o processo que ele faz? O primeiro processo, então ele voou, pegou o módulo. Aí depois a inteligência artificial ela vai recortar o piquete nesse módulo, né? Pegar essa imagem do piquete, fragmentar em pedacinhos, ou seja, hoje o manejador ele vai aqui no pasto e colhe de 20 a 30 amostras de altura usando uma régua dessa. Certo? O drone ele sobrevoa a área, seleciona o piquete e a partir daí ele vai separar esse piquete em 500 amostras, ou seja, eu vou olhar cada pedacinho numa altura elevada, mas eu vou olhar cada pedacinho e vou classificar isso dentro de algumas classes. Que classes são essas? São classes de 5 e 5 centímetros, variando de 30 centímetros até 1 metro. E o modelo retorna para mim qual que é a probabilidade daquele quadradinho, daquele fragmento, tá dentro de uma classe. Então, por exemplo, ele pegou esse quadradinho aqui e falou, esse quadradinho aqui tem 90% de chance de estar na classe de... Aqui não vai estar, mas de 30 a 35. Então ele vai e traz isso para mim. Eu separo toda essa medida, faço uma análise simples, estatística em cima, e retorno com a altura de altura para ser entrada no sistema. Então, dentro do Connect Pasto, ele pode medir a altura de várias maneiras. Da coleta manual, através do aplicativo, ou simplesmente fazendo um sobrevoo de drone. Perfeito? Acho que era isso, pessoal. Foi bem rápido. Perguntas? Pessoal, fiquem à vontade. Acho que tem algum tempinho para a gente responder alguma pergunta que eventualmente haja. O sistema já está no prazo para ser lançado? Hoje é a data do lançamento. Então, o sistema está sendo lançado hoje. Por que a gente não lançou antes? Esse período de águas foi o 3º ano que a gente está desenvolvendo esse projeto. Então, as coletas estão sendo realizadas, mas já foram validadas. Então, no simpósio agora está sendo o lançamento do produto Connect Pasto. E vocês vão entender o projeto ao longo das estações, porque ela tem tanto a parte de manejo de pastagens, que é o objetivo dessa estação, com embasamento teórico para tomada de decisões, e na próxima estação vai ser a parte de suplementação. Então o modelo ele contempla tanto o manejo de pasto, quanto a parte de suplementação. Esse ajuste de lotação, eles vai ser mais detalhado na próxima barraca. Ele é feito dependendo do tipo de animal que está trabalhando e dependendo do nível de suplementação e do tipo de insumo que nós estamos usando. Então, assim, tem modelos matemáticos que avaliam, dependendo da composição nutricional do suplemento e do nível que a gente está trabalhando no pasto. Porque isso interfere do nível de substituição, né? Que a gente está trabalhando com a suplementação para ajustar a lotação. As medidas de lotação, elas são tomadas uma vez por semana, ele vai voar o drone. E aí a gente tem o histórico do que tem naquele pasto de animal, o peso que está naquele animal, que a gente sabe quanto que ele está consumindo, o que ele demanda de pasto. Então, uma vez por semana, ele vai tomar essas medidas de altura. E na outra semana, ele vai tomar uma outra medida de altura. Com base na variação que teve entre as semanas e na meta de manejo que nós temos, é que ele vai propor uma recomendação de ajuste. Isso sai assim, na folha de trato. A mesma forma que hoje, no confinamento, você tem a nota -1, que vai refletir em aumento ou substituição ou diminuição de tantos quilos, no pasto vai ser assim também. Ele vai dar nota, ele vai voar e vai falar se os pastos estão cada um com tantas alturas, vai apresentar um gráfico como esse. A partir de amanhã,
forneça 2 quilos por cabeça dia naquele lote. Até semana que vem. Semana que vem voa de novo e vai ver se permanece. Não, permanece com 2 quilos ou não. Diminui para 1,7 quilos de matéria seca por animal por dia. Tem 3 anos. 3 anos. Esse ano a gente já estava em fazendas comerciais. Então, no Grupo Resende, tocou ele, na Agropecuária Cútulo, teve isso daí lá na Morro Branco, então foi validado em várias fazendas. Porque justamente para pegar diferentes condições de pasto, diferentes locais e tornar os resultados. Ontem acabou de sair o resultado da Agropecuária Cútulo, o ganho de peso nas águas foi de 1,40 kg no pasto, e com lotação de 9 cabeças por hectare. Então, sim, resultado fantástico numa fazenda comercial. No CPN, os resultados vai mostrar, deu 1,2 kg aqui, com lotação de 7,01 UA por hectare. Então, isso já está rodando em fazendas comerciais. E hoje é só um lançamento comercial, mas é um produto que já tá validado para as nossas condições. Com drone, né? O satélite a gente usa também, mas é para outros objetivos. Para tomada de decisão é feita com drone. E aí tem as alturas de manejo, elas variam de acordo com a espécie. E sim, dependendo da altura de manejo, o gráfico ele ajusta e adapta conforme a espécie forrageira. Boa pergunta. Porque capim mombaça, né? Mas tem fazendas que a gente que está comercial com capim inzuri. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, a gente vai estar à disposição depois. E no dia do evento a gente vai estar com a barraca também da Connect Pasto.